Saudações, saudações pessoal, sejam todos bem-vindos ao Fórmula Fotovoltaica e no dia de hoje nós vamos falar um pouco sobre fatura de energia e sobre alguns detalhes que faz todo sentido quando você está fazendo uma análise de uma fatura de energia, e eu quero também externar alguma situação voltada para precificação de energia, para quem pretende investir e comercializá-la de uma forma legal. Como que você pode fazer isso? Então vamos lá. A Fórmula Fotovoltaica de hoje, ele traz então esse assunto que é de suma importância para você fazer uma boa análise de fatura de energia, para que você possa empregar o teu 6 em 12. Teu 6 em 12 nada mais é do que R$ 100.000 em 12 dias de trabalho. Isso tende a ser mais simples, porém não fácil. E como é que você faz isso? Você faz isso com trabalho. Então aqui eu tenho uma fatura de energia de um cliente ao qual eu fiz aqui, elaborei aqui o meu trabalho na parte consultiva. Mas o que eu quero trazer para vocês, eu preservei aqui os dados do cliente, eu quero trazer para vocês o que? Nada mais é do que essa disposição dessa fatura de energia da concessionária Copel, que atende o estado do Paraná. Então observem que nessa modalidade ele tem aqui na fatura de energia o número do medidor e ele tem a sua entrada trifásica. Aqui ele vem aqui com a leitura, a anterior, leitura atual e a medição, tá? A grandeza aqui da medição em 32 dias. E aqui ele vai trazer aqui o consumo diário e traz algumas informações. Então o histórico de consumo, até eu quero colocar aqui que nessa modalidade que nós estamos aqui, a concessionária Copel está de parabéns até por uma questão assim de clareza e transparência do que nós temos. Se vocês pegarem aqui, por exemplo, nós temos o consumo em kWh mês, a data do pagamento e o valor pago ao mês, tá? É recorrente aí, ou seja, a precificação dos valores pagos da fatura de energia em relação ao consumo. Aqui, nós temos aqui na composição fiscal da conta de energia, nós temos aqui então essa modalidade da série B, da baixa tensão. Então nós temos na descrição energia elétrica consumida, o que foi consumido, 20.372 kW, multiplicado pelo valor unitário. Então nós temos o valor aqui, e esse valor ele serve como base de cálculo para extração do ICMS, que é o imposto aí de consumo de mercadoria e serviço, 29%. E daí nós temos aqui a energia do consumo bandeira amarela na época, né, que foi essa aplicação do valor e o ICMS, e também teve uma parcela aqui da bandeira vermelha patamar 2, tá? Que nós temos aqui o valor, olha só, R$ 712,00, 29%. E a iluminação pública, que é o COSIP. Então aqui nós temos as bases de consumo. Eu quero chamar a atenção dos senhores aqui para essa energia. Se você olhar aqui em informações complementares do lado esquerdo, nós vamos ter o quê? A energia elétrica do consumo. Ou seja, isso aqui é energia líquida, 51 centavos. Hoje nós estamos chegando aí no patamar de 57 centavos no estado do Paraná com as questões de valores repassados aí dos aumentos da concessionária, tá bom? Então aqui para você entender o que você vai fazer o dimensionamento. E para fazer o dimensionamento, você soma aqui os 12 meses, divide por 12 e você tem a média. Mas eu sempre recomendo você lançar mês a mês para você poder fazer a aferição exata do consumo versus o praticado gerado. Então aqui nós temos uma modalidade do grupo B. E aqui nós temos no grupo A. Aqui está o pulo do gato. Dê uma observada aqui, pessoal. Esse consumidor, ele tem aqui no seu extrato de fatura de energia a tarifa horária verde. O que é a tarifa horária verde? É uma demanda contratada para ponta e fora ponta. E daí nós temos o modelo tarifário azul, que é uma demanda contratada para ponta e outra demanda contratada para fora ponta. Mas mais tradicionalmente, a forma mais simplista é a tarifa horária verde. Então nós temos aqui o que? Vamos dar uma olhada aqui no layout. Nós temos aqui o consumo na ponta, tá? E o consumo fora a ponta. Então aqui nós temos as grandezas e os valores. O que eu quero que vocês observem, senhores, olha aqui a demanda. A demanda, ele teve uma demanda medida de consumo de 127,32, mas ele tem uma demanda contratada de 75. Então o que acontece? Como ele ultrapassou, nós chamamos de demanda de ultrapassagem. Observe, ele tem 127, ele está sendo cobrado de 127, R$ 22,75 kW, que dá o valor da grandeza aqui. A demanda de ultrapassagem, ou seja, de 75 para 127, nós temos uma variação de 52,32. Esse 52,32 ele vai pagar aqui uma demanda de ultrapassagem em dobro, ou seja, R$ 45,50. Então muitas pessoas falam, quando ele tem a demanda de ultrapassagem ele paga o dobro. O dobro
Eu digo para vocês, é mentira, não é não, tá? Ele paga 3 vezes mais, ou seja, ele está pagando aqui o valor de 127 vezes 22, já está pagando a integralidade do que ele usou. Aí ele paga em dobro do excedente, que é 52. Então seria mais certo dizer que ele paga 3 vezes. Ele paga o que tem que ser pago, é 127, e ele paga depois em dobro, que é o 52,32. Isso aqui dá um monte, até porque depois ele vai ter a aplicação, tá? Do ICMS, dá um monte. Olha só quanto que ele está pagando só a demanda de ultrapassagem, tá? Aí nós temos aqui o que? A energia reativa, tá tudo ok e tal, e a energia indutiva também tá tudo ok. Aí observem aqui, senhores, aqui nós temos aqui, se você pegar esse gráfico aqui logo abaixo, observe que está tendo demanda, ó, ele tem aqui o verdinho, a demanda da ponta, tá? E daí o consumo da ponta, e o que está em vermelho é o fora ponta. Observe que ele está estourando praticamente todos os meses, está tendo essa demanda de ultrapassagem. Então, isso aqui, qual que foi a medida adotada aqui? Foi a equalização dessa demanda, ou seja, a contratação junto à concessionária de uma demanda equivalente para poder suprir o quê? Eliminar a demanda de ultrapassagem e deixar de pagar essa multa, que hoje está sendo penalizada aí, ó, 2.380, mais os encargos. Isso aí vai facilmente aí para R$3.000, né? Mais ou menos dentro disso, vezes 12. Faça a conta aí para vocês verem, dá um monte, né? Olha só. Aqui é um resumo daquilo que seria até a parte inicial da fatura, que é o que? Ele vem a demanda, tá? O que é a demanda? 127, o que foi utilizado, então pagou a integralidade, e dele paga a demanda de ultrapassagem, que é 75, como eu falei, menos 127, 52. Então observe, está pagando em dobro. Então ele já pagou uma vez aqui em cima, nessa primeira linha, né, que é a integralidade, e ele paga depois só do excedente em dobro. E ainda mais 29% de ICMS. Bacana, né? Caramba, velho, olha só. E mais a energia consumida da bandeira vermelha patamar 2, quase R$4.000. Mais o ICMS dela. Meu pai. Isso que a fatura de energia ela é para ser módica, hein? Só de encargos aqui nessas duas levas aqui representa praticamente aí mais de 10%. Só dessa operação que eu estou colocando para vocês. É muito dinheiro, né? Então, qual foi a medida aqui, tá? Quando eu avaliei essas faturas, a primeira coisa que eu fiz foi entrar com uma consulta na concessionária Copel para poder fazer o balizamento dessa demanda contratada. E essa demanda contratada ela foi levantada para 138. Por que ela foi levantada para 138? Porque ele tem um trafo de 150, tem um transformador de 150. Então, para não mexer na infraestrutura, eu peguei a equivalência de uma capacidade de 92% de trabalho em relação à demanda contratada, do 150, que dá 138, e foi levantada a demanda contratada dele para 138. A Copel, ela assumiu isso, ela autorizou. Foi feita uma inovação da CUG. O que é a CUG? Contrato do uso sistema de distribuição. Foi feita uma inovação e foi feito esse contrato aí, equalizando essa demanda contratada e eliminando essa demanda de ultrapassagem. Isso vai trazer uma economia para o cliente, tá? Um não gasto de 28 a 30 mil reais no ano. Tá? É muita grana, né? Só com uma questão de estratégia de avaliação. E seguindo aqui, nós temos aqui, eu quero compartilhar com vocês sobre comercialização um pouco agora de energia, tá? Essa comercialização de energia, como é que você faz de uma forma legal? Que ela pode ser pela geração compartilhada, ou pode ser até mesmo no autoconsumo remoto, quando é feito entre as partes. Então nós temos, por exemplo, no Paraná, a energia líquida, ela está custando hoje 57 centavos, 56, 57 centavos, dependendo aí a modalidade que você se encaixa. 57 centavos eu considerei aqui, tá? Na energia líquida. O que é energia líquida? Somente o valor da energia. Então nós temos aqui 57 centavos. Se eu fizer uma usina, tá? Fizer lá uma usina e eu tenho esse valor de 57 centavos pago na Copel. O que eu posso fazer? Eu posso comercializar, ou seja, dar 10% de desconto para o consumidor final e comercializar ela 51 centavos a energia líquida, tá? Consequentemente, o consumidor ele vai ter o que? 6 centavos de economia. Então, 6 centavos. Por que o consumidor tem que ter essa vantagem? Porque ele não vai trocar 6 por meia dúzia, sair da Copel pagando 57 centavos para continuar pagando 57 centavos para você. Não vai fazer isso. Então, você tem que dar essa vantagem para ele, em 10% em relação ao valor da energia. Tem alguns agentes no mercado que eles dão chegam a dar até 20% de desconto na fatura de energia quando ele vai comercializar, mas sobre a integralidade da fatura de energia. Ou seja, não sobre 57 centavos, e sim sobre os 84 centavos, que é o quê? Que é a MUSD. O que é a MUSD? É um montante, tá, do sistema de distribuição, ou seja, a fatura na sua integralidade.
Isso acontece o quê? Esses 20% ele está abatendo o quê? Esses 20%, para vocês entenderem, seria o mesmo que eu falar 7% da energia líquida. Por que eu estou falando isso? Porque 20% sobre 84 centavos, você está tendo os benefícios em relação na bandeira tarifária, que você tiver enquadrado em determinado momento, quando a ANEEL assim autoriza. Por exemplo, bandeira vermelha patamar 2, você vai ter esse desconto, tá? Porque é uma energia que está sendo acreditada ali, então você acaba não pagando sobre essa diferença do que está sendo acreditado. Você vai ter algumas isenções tarifárias, ou seja, esses 84 centavos que você estaria pagando menos 10 centavos, em torno de 70 e poucos centavos, né, 69, 70 e poucos centavos, seria meio que uma economia de 20% ilusória. O que eu quero dizer para vocês? Quando você parte da energia líquida, 10%, é o mesmo que eu falar 29% ou 31% em relação à fatura de energia integral, tá? Mas o que as pessoas fazem? Algumas cooperativas que eu vejo de energia até 20%. Isso aí tem muita situação que está atrás da moita que não é revelado para o consumidor. Então tem que prestar muita atenção nisso. Eu sempre recomendo você negociar energia líquida, porque é o produto líquido e ali é mais fácil de você metrificar. Agora, quando você fala sobre energia num montante, é mais difícil. Por quê? Porque quem vai tomar crédito com isso normalmente é o gerador. Agora, se você quiser fazer alguma reivindicação de algum imposto indevido, o que é um imposto indevido? Me cobrou um ICMS que está indevido, ou tão logo quando vier essa modalidade da isenção do ICMS na bandeira tarifária, está me cobrando aqui. Você vai acionar quem? Você vai acionar a concessionária, a ANEEL ou o gerador? Então, eu digo que para os geradores não é nada interessante ele assumir esse filho para ele, para ter que estar discutindo amanhã ou depois de uma devolutiva de um valor cobrado de forma indevida. Agora tem que ver como é que é esse modelo de contrato que ele está fazendo, se blinda ele disso, mas enfim, começa a discutir, criar cabelo na cabeça de ovo. Então é muito mais fácil, na minha humilde opinião, você trabalhar com aquilo que é de fato, que é o produto líquido, e você dá esse benefício para ele, e os encargos deixa sob a responsabilidade dele como fazer. Entendeu? Não quero assumir isso para vocês, mas tem alguns espertalhão aí que quer tomar vantagem. E é como eu disse, esses até 20% na fatura na sua integralidade, ele tem um reflexo de 7%, em alguns casos até 6%. É diferente da 10%, que seria o mesmo que 29% a 31% na integralidade da fatura. Cenário 2. Se nós tivermos no cenário 2 essa topologia, que vai representar o que nessa topologia? Nada mais é que os meus 57 centavos. Só que eu sou o gerador, tá? E daí vai entrar um outro agente aqui que é a cooperativa, tá? Ou a comercializadora. No caso, eu quero ser só o gerador, não quero ser o comercializador. Então você tem a usina de 57 centavos. Vai ter mais uma fatia dessa pizza sendo absorvida por um terceiro agente. Ou seja, aqui está o gerador, que ele vai ter 45 centavos sobre energia líquida. Aqui você vai ter 10% para o consumidor, que nós falamos lá, que é os 6%, e daí nós temos mais 6% da cooperativa ou da comercializadora de energia, porque ela não vai trabalhar de graça, ela tem que ter o spread dela lá. Então ela teria aí 6 centavos aí a cada quilowatt, ou seja, os 10%. Então nesse cenário aqui, diminui um pouco o meu ROI, mas também, se tratando da operação e da gestão, eu terceirizo isso, eu contrato essa comercializadora para poder fazer esse balanço energético mensal e aferição das cobranças. Isso aqui vai se tornar cada vez mais típico, cada vez mais normal no setor elétrico. Isso já existe no Mercado Livre, mas o que eu quero dizer para vocês é que na baixa tensão ele já começa a ter essa movimentação aí de agentes migrando aí para comercialização, seja em aplicativo ainda não, tem um outro talvez, mas é mais mesmo nessa questão dos balanços e da aferição de cobrança e recebíveis e repasses, tá? Aí nós temos um cenário 3. Cenário 3 eu vou englobar o quê? Que ele fica um pouco mais, não fica tão interessante, que seria o quê? O gerador. Ele tem 57 centavos, os 57 centavos de energia, ele vai ter uma arrecadação de 41 centavos. Nós temos o consumidor com 10%, tá? Que é os 6 centavos. Nós temos a cooperativa com 6 centavos. E aí nós temos a integração da comercializadora. Assim, Elvis, mas se já tem a cooperativa, por que a comercializadora? Em alguns casos, tem cooperativas, principalmente a maioria dessas que tem, não tem tanto pulo para fazer balanço energético e aferição de cobranças. Então ele vai ter que contratar uma comercializadora em alguns casos. E essas comercializadoras elas vão ter o spread dela. Aqui eu coloquei em torno de 8%, que daria 4 centavos. Mas reparem, aqui você tem
além de você, aliás, aqui você tem 4 comenda pizza. Você tem um gerador, você tem um consumidor, você tem a cooperativa e tem a comercializadora. Aqui não fica tão interessante assim. Em alguns já vi casos assim, tá? Mas o que eu recomendo é que na falta esse terceiro que estaria, esse quarto que estaria surgindo a gente, eu recomendo que essa cooperativa tenha laço para ela ser a própria comercializadora, porque do contrário, para o gerador não fica tão interessante. Elvis, traz mais segurança esse cenário 3, uma vez que tem mais 3 aí junto comigo nessa operação, assim, eu me vendo como gerador. Olha, da segurança, é claro, você divide, mas essa segurança nos recebíveis, das responsabilidades dos pagamentos, ela na cooperativa é forma solidária, tá? Todos os cooperados têm essa solidariedade aí em relação à inadimplência e tudo mais. Mas eu digo para vocês, a comercializadora, na maioria das vezes, não vai se responsabilizar pelo pagamento ou não. A menos que seja uma comercializadora efetiva no Mercado Livre, como nós temos, que daí ela tem que ter esse aporte junto à ANEEL que vai fazer frente à possível inadimplência da própria comercializadora ou do agente. Então tem que tomar esse tipo de cuidado. Saber das responsabilidades de quem paga e quem não paga. Tá? E se paga, mas na maioria delas não, ele não vai assumir esse filho para ele. Tá bom? Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre o CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, voltando um pouco para a fatura de energia, para a gente ter um entendimento mais amplo. O CONFAZ hoje, ele é como se for, hoje ele é o Ministério da Economia. Então nós temos aí um colegiado, né, que nós pegamos aí cada representante de cada estado e a gente vai discutir várias formas em termos de validação e projetos, por exemplo, o ICMS. Então, isso aí, na verdade, é a Constituição lá de 1988, que determina que os estados, em forma de colegiado, façam um acordo para todos. Para não ter o quê? Para não ter uma guerra fria aí, né, entre estados. Então, isso uma vez validado, cada estado vai ter o livre-arbítrio de aderir ou não, tá? Por exemplo, essa questão do ICMS, tá? Da TUSD. A Minas Gerais, lá no seu início, ela já isentou. Então, como isso já foi feito uma tratativa dentro do colegiado interestadual, a maioria dos estados não aderiram, mas Minas Gerais aderiu. Por isso que Minas Gerais está bombando aí a capital aí do fotovoltaico no Brasil. Rio de Janeiro, este ano, ela foi lá, porque tinha um CONFAZ que estava deliberado até um determinado período, ela foi lá e quis fazer valer essa questão da energia, da geração distribuída, né, da energia renovável, para isenção de ICMS. E se eu não me engano, está entrando um outro estado agora, tá? Ou seja, vamos pegar o Paraná, por exemplo. O Paraná ele poderia facilmente ter feito isso, mas não o fez, né? Mas, Elvis, mas não vai deixar de arrecadar? Sim, você deixa de arrecadar o ICMS, mas você gera mais emprego, você impulsiona a cadeia, você tem uma geração de energia, não estaria passando por essa dificuldade que a gente está aí em relação essa escassez e possíveis apagões e até mesmo energia cara, freando ainda mais a questão freando ainda mais os avanços aí, né? Na economia. As bandeiras tarifárias já estão sofrendo alteração novamente, mas eu quero colocar aqui para vocês a bandeira verde. Não há cobrança adicional, tá? Bandeira amarela, a cada 100 kW, 1,87, mas já está tendo um pulo aí para R$ 2,00 alguma coisa, 2,20. Bandeira vermelha patamar 1, 3,97 a cada 100 kW, mas já está tendo aí um laço para R$ 4,00 e alguma coisa, 4,50. E daí nós temos a bandeira vermelha patamar 2, observem aqui, ó, 9,49 a cada 100 kWh. Só que a ANEEL, essa semana, ela já teve aí um aditivo que foi para R$ 14,20 a cada 100 kWh. Isso é uma medida que a ANEEL coloca para fazer com que existe uma disciplina, uma regra, onde o consumidor ele passa a economizar um pouco mais. Isso aqui nada mais é do que uma arrecadação que vocês viram ali naquela fatura de energia. O cliente está pagando R$ 4.000 só nessa diferença. Então, para baixa tensão, ele até não representa tanto. Ele paga lá uma parcela de R$ 14, R$ 15. Mas para quem consome em escala, igual nós vimos ali, isso representa muito. De apenas um consumidor. Então, é muita grana sendo arrecadada. Mas eles falam que é uma questão mesmo por uma situação, pelo simples fato de não ter energia e tentar fazer com que haja mais economia. Eu não sei se isso funciona muito, né? Mas eu acredito que assim, o tal horário de verão já teria que estar rodando há muito tempo. Essa é a minha opinião. Por quê? Para
tentar, de todas as formas, mais alternativas para que a gente possa ter mais economia na energia e evitar possíveis apagões. Então, acho que estão demorando. A ANS já está demorando para cutucar aí a MME, que é o Ministério da Energia, cutucar o governo para poder entrar, mesmo estando no inverno, entrar com esse horário alternativo para poder economizar mais. Isso faz todo sentido. Não sei por que não fizeram ainda. Só fala do problema, não vê solução. E problema é solução. Então, por que já não liberaram os horários aí não antecipada? Para poder economizar um pouco mais de energia e para frear essa questão de possíveis apagões, né? Já deveria ter feito. Não fizeram, não sei por que ainda. Na fatura de energia e seus encargos, seus impostos, se a gente pegar uma fatura de energia e carnear ela em dois, tá? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a tarifa da TE, que é a tarifa da energia, que nós falamos que é a energia líquida, e nós vamos ter que é a aplicação, e nós temos a TUG, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição. Então, pegando uma fatura de energia e carneando ela, de um lado nós temos a TE, e do outro lado nós temos a TUG. E na TE nós temos o quê? A aplicação do PIS, tá? E COFINS, que é federal, e o ICMS, que é estadual. E na TUG nós vamos ter PIS, COFINS e o ICMS também, tá? Que é a questão, o ICMS seria estadual da arrecadação. Aí o que? A tarifa de energia, ela remunera os geradores, tá? E transmissores de energia, certo? Já a TUG, ela remunera, deixa eu até pegar aqui para vocês poderem ver melhor. Ó, a TUG, ela remunera quem? A distribuidora, tá? A distribuidora de energia. No caso, concessionária como a Copel, a CPFL, e aí vai, tá? PIS, PASEP, receita revertida para o Programa de Integração Social. Tá? Isso aqui, na verdade, é a formação do patrimônio e serviço público. É o índice sobre a TE e a TUG, tá? O PIS, PASEP, tá? É federal. E COFINS, contribuição para financiamento da Seguridade Social. Índice sobre a TE e sobre a TUG. E o ICMS, né, que é o imposto estadual que nós vimos ali, que é a circulação de mercadorias e serviços. Se existe circulação de mercadoria aí, quando você gera a sua própria energia, tá aí um ponto de interrogação que você tem que avaliar, tá bom? Então aqui a base de cálculo dentro de uma fatura de energia. Se você pega a TE com os impostos, nós temos aqui então a TE, que é a tarifa de energia, então nós temos menos a alíquota do PIS, a alíquota do COFINS, menos a alíquota do ICMS. Então nós temos o valor final, é o consumo de energia multiplicado pela TE com os impostos, mais a TUG com impostos. Aí assim, o COSIP, que é? Iluminação pública, tá? É iluminação pública municipal. Ele não sofre os encargos de ICMS, PIS e COFINS. E as bandeiras tarifárias, olha que contraditório, tá? Mais a bandeira tarifária. Só que a bandeira tarifária, eu vejo muitos concessionários de estados cobrando ICMS nela. É muito contraditório isso. E de fato ela pode cobrar? Até pode. Mas assim, aqui está claro, por exemplo, que isso aqui tem uma informação da Greener, que ela não faz sentido ela cobrar ICMS da bandeira tarifária. Até o Bolsonaro, há uns 10 dias atrás, falou para criar um projeto de lei para eliminar isso. Já estão penalizando, já estão cobrando, ela cobra mais ICMS sendo a bandeira tarifária, meu senhor, vai virar em encargos, né? Então, o valor final da conta, neste caso, consideradas bandeiras tarifárias e contribuições pela iluminação pública, caso houvesse bandeiras, né, porque se for bandeira verde, ela não teria. Haveria cobrança de imposto sobre elas. Não há cobrança de imposto sobre iluminação, sobre a contribuição para a iluminação pública, que é o COSIP. Mas ela existe sim, a contribuição para a bandeira tarifária ainda, mas é muito contraditório, é muito discutido isso. Acho que tão logo eles devem derrubar isso, se Deus quiser, né? Então, pessoal, no assunto de hoje a gente falou sobre fatura de energia, sobre umas pré-análises de fatura de energia, falamos aí sobre comercialização de energia, trazendo um indicador para energia líquida e quando ela é feita, no caso em energia no seu montante, que é a MUG, a gente observa aí que não é tão interessante. E nós vimos aqui sobre a destrinchar sobre fatura de energia, como é que funciona tudo isso. A verdade é, toda fatura de energia, segundo a ANEEL, ela tem que ser módica, né? E a modicidade tarifária, mas para você, simples, claro, transparente, evidente, mas cada concessionária, se você pegar uma fatura de energia, ela traz tem algumas regras que ela tem que trazer, que tem que estar explícita numa fatura de energia, mas tem concessionárias que, por exemplo, eu peguei uma fatura de energia de São Paulo essa semana que ela não tinha um histórico da fatura de energia. Para você ter o histórico, você tem que pegar fatura a fatura. Então, são cada concessionária tem um template. O que é um template? É um modelo, é um desenho de como ela apresenta essa fatura de energia. Digo para vocês, para você entender, além de estudar muito, você tem que ser um verdadeiro... Olha, aí tem muitos que me falam assim, Elvis, eu vou falar com o fulano então, que ele trabalha na CPFL há anos. Sim, ele trabalha na CPFL, mas ele trabalha em qual departamento, né?
Se trabalha em outra área que não é a área de tarifação em cargos, ele não vai entender nada também, né? Ou vai ter uma base só. Então, isso que eu falo para vocês, tem muita crença limitante, ainda tem muito paradigma a ser quebrado. O fato é, a gente precisa estar preparado sim, mas a gente precisa muito mais do que isso, saber onde a gente está pisando e saber principalmente de onde que vem esses números, de onde que vem essas informações, de onde que vem esses encargos, para a gente poder ou contestar com o processo administrativo e pedir a reversão desses valores. Mas existe cobrança indevida, Elvis? Existe. Existe muito, Elvis? Acredito que sim. Porque cada fator de energia a gente vê irregularidade de gestão ou irregularidade de cobrança indevida. E quando você abre um reclamatório com a concessionária, ela gera crédito. Dificilmente vai devolver dinheiro. A não ser que seja um problema muito grave e você judicialize isso. Ou seja, um processo judicial você pode reaver parte desse valor pago. Eu estou vendo muita movimentação aí de cobrança de ICMS indevido. Então, essas empresas aí que estão se movimentando para isso junto à parte jurídica, junto aos advogados, enfim, eles estão se movimentando para poder buscar esse dinheiro, buscar esse recurso, mas com processo judicial, tá? Não é tão simples assim. Mas é possível, né? O teu direito termina quando começa o meu, ou o meu termina quando começa o seu. E assim é também nas esferas governamentais, enfim, né? Tudo aquilo pode ser discutido até o direito de cada um. Então, esse é o conteúdo de hoje sobre fatura de energia e comercialização. Se você quiser dar sequência e saber mais, por favor, continue me seguindo aí nas redes sociais no Fórmula Fotovoltaica. E esse é um pequeno ingrediente que eu digo para vocês. Fazer um 6 em 12 não é tão simples assim. 100 mil reais em 12 dias parece ser simples, surreal, mas não é tão simples. Você precisa dominar o que? Dominar os conteúdos, dominar as informações para que você possa, numa campanha, num ciclo evolutivo, você consiga atingir essa marca. E uma vez você atingindo essa marca, não tem como desver mais, meu amigo. Aí é só ir replicando e aumentando cada vez mais, escalando o negócio. Tá bom? Então vamos lá, 100 mil reais em 12 dias. Simples, porém não fácil. Me siga e eu te vejo aqui nesse canal todos os dias postando conteúdo diariamente sobre o setor fotovoltaico.